falar sobre A Paciente Silenciosa. Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro A Paciente Silenciosa, que eu li no Kindle da Amazon. Bom, A Paciente Silenciosa é um thriller. O que é um thriller? O thriller é uma história de suspense, tá? Só que em palavras mais chiques, assim, né? Que ela começa com a paciente Alicia Berson matando seu marido Gabriel aos 33 anos em casa acho que com 3 ou 4 tiros, né? E assim, ela entra em um estado catatônico, né? Um estado que ela não fala nada. Por isso, o nome A Paciente Silenciosa. Ela não fala nada e, por isso, ela vai para um hospital psiquiátrico, onde o psicoterapeuta forense Theo Faber decide cuidar dela, decide fazer com que ela fale. Bom, essa é a premissa do livro. E o livro, ele também alterna entre passado e presente, aonde tem trechos de diário da Alicia, né? Em alguns trechos, né? Não é um linear, né? Não é tipo todo capítulo que tem o Theo, logo depois vai ser a Alicia, não é tão linear assim. Às vezes estão 2 capítulos do Theo, às vezes 2 capítulos da Alicia. Ou às vezes nem tem capítulo da Alicia, é só capítulo do Theo por umas 3, 4 capítulos. Então, ele mexe muito com esse passado e presente, o que é muito interessante. E por ele mexer com uma história onde uma das personagens principais não fala, ter esse diário faz com que a história mesmo fique mais fluida. Porque é muito difícil você fazer um personagem que não fala. Porque o livro, ele acaba sendo mais fluido quando tem mais diálogos, né? Então, quando não tem tanto diálogo, fica perigosamente maçante. Mas no caso da Alex ou do Alex Michaelides, ele consegue fazer esse thriller da melhor forma possível, porque o diário é a voz da personagem de uma certa forma, né? É a forma como a personagem vai se expressar durante o livro, além das pinturas que ela faz, porque também são muito interessantes essas pinturas. Durante o livro, o Theo, ele conta um pouco sobre a vida dele, né? Às vezes, até demais, e a gente se pergunta, tipo, por que você tá contando isso pra gente? Porque eu não quero saber disso, mas acaba sendo extremamente importante a gente saber desses detalhes mais pra frente, pro plot do livro, e acaba sendo uma coisa muito, muito legal. Eu devorei esse livro. Eu adoro livro de suspense, então eu sou suspeita pra falar, mas eu devorei esse livro. Eu acho que esse livro é o meu livro favorito de suspense. Sim, eu tenho vários livros favoritos, eu vou falar primeiro dos meus livros favoritos, depois eu falo de outros livros. Mas é muito interessante a forma como é construída a história a todo momento. E principalmente a relação tanto da paciente quanto do psicoterapeuta, e como que eles se relacionam, né? Como que é essa relação de terapeuta e paciente que não fala. Bom, a Alicia, ela não fala há 6 anos. Então, os outros psicoterapeutas, psiquiatras, psicólogos que tentaram fazer com que a Alicia falasse, acham que ela é um caso perdido. Então,
eles não insistem mais com ela. Eles deixam ela lá e provavelmente iam deixar se o Theo não fizesse nada, né? E ele tenta, inclusive, ele faz coisas perigosas para a própria carreira para tentar fazer com que ela fale, né? Mas todo esse desenvolvimento, mesmo que uma das personagens principais não fale, tem bastante diálogo no livro, o que torna o livro fluido, né? O que torna o livro uma coisa mais fácil de ler. Esse livro não tem palavras difíceis, não tem uma linguagem rebuscada, né? Então é muito gostoso de ler ele, você engole o livro literalmente. Quer dizer, não literalmente, mas. Enfim, vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Mas faz com que o livro seja muito intrigante. Você não sabe por que ela não fala. E essa é o melhor dos pontos. Esse livro, para quem gosta muito de suspense e lê muito suspense, se você já leu muito suspense antes desse aqui, você não vai se surpreender muito com o final dele. Por quê? Acaba que para você vai ser um final que vai passar pela sua cabeça. Mas no meu caso, nem tchum. Eu nem percebi o que estava logo na minha frente. Eu não percebi. Então, acaba que vai ser um final que para você que não é tão acostumado a ler suspense, vai te surpreender sim. Mas só tem um problema. Esse livro, para mim, foi tão surpreendente o final dele, que ele acabou estragando outros livros com uma pegada parecida para mim. Então, porque o final, ele passou pela minha cabeça no meio do livro e, e acabou que eu não gostei tanto do livro por conta disso, porque foi um final que eu já esperava. Como foi o caso desse livro aqui, que não deve ser nomeado, né? Mas acabou que estragou um pouco a minha experiência com esse outro livro, por conta que eu meio que já esperava esse final. E esse livro, ele fala sobre questões psiquiátricas também, né? Ele mexe muito com o mental dos personagens, né? Então, livros assim têm que ser escritos com muita responsabilidade, o que é o caso desse livro. Esse livro ele foi escrito com muita responsabilidade nessa área de psiquiatria, né? Provavelmente o autor ou a autora, né, falou com profissionais da área, deve ter conversado com profissionais da área para que o seu livro não tivesse nenhum estereótipo ou preconceito, mais preconceito propriamente dito, né? Porque trabalhar com a ambientação de um hospital psiquiátrico tem que ter muito cuidado, na minha opinião. Porque as pessoas que vão para esses hospitais já têm muitos estereótipos aqui fora na vida real. Já tem muitos problemas quando saem desses lugares com o preconceito, né? Então, é bem complicado você lidar com esse tipo de ambiente. Então, a responsabilidade para lidar com esse tipo de ambiente em uma história tem que ser muito grande. E é o que acontece nesse livro. Então, isso acaba tornando a leitura muito mais confortável de ler, mesmo que seja um assunto pesado. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, já deixa um like, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa família. Se você não faz parte ainda, venha, por favor, se inscreve,
né? Se você chegou até aqui, por favor, se inscreve para essa família aumentar. E um spoiler para quem chegou até aqui, eu vou falar sobre Sonho e Pesadelo da Mariana Dutra. Eu acho que é Mariana Dutra. Eu falo certinho no vídeo de amanhã. No vídeo de amanhã não, no vídeo de segunda-feira. Ou na quarta-feira, eu vou ver quando que eu vou postar o vídeo. Mas talvez seja segunda ou quarta-feira. Mas eu vou falar de sonho e pesadelo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!